Abril de 1823. As colinas verdes da Boêmia testemunharam o retorno de um homem atormentado por fantasmas do passado. O duque Christian von Schwarzwald abandonara seu palacete 5 anos antes, jurando nunca mais voltar. Mas as dívidas não perdoam, e nem os credores. Quando ele empurrou a porta do palácio Schwarzwald, naquela tarde de primavera, esperava encontrar apenas silêncio e poeira. Em vez disso, ouviu a risada de uma criança ecoando pelos corredores vazios. E descobriu que os fantasmas que o aguardavam não eram os que ele imaginava. Inscreva-se no canal Diários da Nobreza e ative o sininho para descobrir como um encontro impossível transformou ruínas em lar e solidão em amor. A carruagem sacudiu violentamente sobre mais um buraco na estrada abandonada e Christian von Schwarzwald pressionou a têmpora contra o vidro frio da janela. 5 anos. Ele não via o palácio Schwarzwald há 5 anos. E mesmo agora, aproximando-se sob a luz fraca de um entardecer de abril, sentia o peito apertar com aquele velho e familiar pavor. O palacete emergiu entre abetos de galhos nus como um fantasma materializando-se da névoa. 3 andares de pedra calcária branca, janelas escuras, chaminés frias. Abandonado, como deveria estar. Como ele havia deixado. O cocheiro parou diante da entrada. Christian desceu, as botas rangendo sobre o cascalho sufocado por ervas daninhas. Ele não havia enviado aviso de sua chegada. Não havia ninguém para avisar. A equipe mínima de funcionários que mantivera fora dispensada 18 meses atrás, quando os fundos secaram. O palácio deveria estar vazio, trancado, esperando o avaliador que chegaria na semana seguinte para estimar seu valor antes da venda. Subiu os degraus até a porta da frente, a chave já na mão. Mas quando girou a maçaneta, a porta se abriu, destrancada. Christian congelou. Então ouviu a risada de uma criança, clara e brilhante, ecoando de algum lugar profundo dentro do palácio. A voz de uma mulher gentil, murmurando algo que ele não conseguiu distinguir. Sua mão foi instintivamente à cintura, mas ele não carregava a arma. Entrou. A luz de velas bruxuleava na sala de estar à sua esquerda. O hall de entrada cheirava a cera de abelha e algo cozinhando. Sopa, talvez? Impossível. Moveu-se silenciosamente pelo chão, velhos instintos de sua juventude despertando. A sala de estar estava vazia, mas claramente ocupada. Uma lareira ardia, 2 cadeiras puxadas para perto, uma cesta de remendos ao lado de uma. A voz da criança veio novamente, de cima. Christian subiu a escada de 2 em 2 degraus, seguindo o som. A ala oeste. A ala de sua irmã. O corredor estava escuro, exceto por uma faixa de luz sob uma porta. O quarto que havia sido de Zdenka. Ele empurrou a porta. Uma mulher estava ao lado da cama, de costas para ele, alisando cobertores sobre uma pequena figura. Ela usava um vestido simples de lã, o cabelo castanho avermelhado preso em um coque frouxo na nuca. A criança, um menino de talvez 4 anos, estava sentada apoiada em travesseiros, um cavalo de madeira entalhado agarrado em suas mãos. "Mamãe, o fantasma do Duque vai vir hoje à noite?" O menino perguntou, a voz sonolenta. A mulher riu suavemente. "Não há fantasma, Jacob. Já te disse." "Há alguém aqui," Christian disse. A mulher girou, uma mão voando para a garganta. Ela era mais jovem do que ele esperava, talvez 26 anos, com olhos verde-acinzentados afiados que se arregalaram em choque. Mas ela não gritou. Em vez disso, colocou-se entre ele e a criança, seu corpo uma barreira, o queixo erguendo-se. "Quem é você?" ela exigiu. A audácia da pergunta quase o fez rir. "Eu sou Christian von Schwarzwald. Esta é minha casa." A pergunta é: quem é você e o que está fazendo nela? O rosto dela empalideceu. O Duque de Schwarzwald. Sim, você não deveria estar aqui. Agora ele riu,
um som áspero. Asseguro-lhe, senhora, que tenho significativamente mais direito de estar aqui do que você. O menino começou a choramingar. A mulher olhou para ele, sua expressão suavizando por um instante antes de se virar de volta para Christian, os ombros se endireitando. Por favor, abaixe a voz. Meu filho não está bem. Seu filho está na cama de minha irmã. Sua irmã está morta. As palavras saíram planas, diretas, e o atingiram como um soco no estômago. Ela pareceu perceber sua crueldade imediatamente, pois sua expressão vacilou com algo que poderia ter sido arrependimento. Peço desculpas. Isso foi indelicado, mas você abandonou este palácio 5 anos atrás. Disseram-me que estava desocupado. Disseram por quem? O agente na aldeia, Pan Havel. Paguei 6 meses de aluguel adiantado. Christian a encarou. Havel não tem autoridade para alugar este palácio. Ele tinha chaves, mostrou-me os papéis. Papéis forjados, evidentemente. Ele avançou mais para dentro do quarto, estudando-a. Ela não recuou, embora ele visse suas mãos tremerem levemente antes de ela entrelaçá-las. Você pagou 6 meses adiantados. Sim, 1.200 florins. 1.200 florins. A quantia exata que Havel lhe enviara 2 meses atrás, com uma nota sobre receita inesperada de recursos da propriedade. Christian fechou os olhos brevemente. O canalha aproveitara-se de uma propriedade abandonada e embolsara o dinheiro. Esse dinheiro já foi gasto, ele disse calmamente. O rosto dela ficou rígido. Então você me deve 6 meses de ocupação. Não lhe devo nada. Você está invadindo. Sou inquilina com contrato legal. Um contrato fraudulento. Jacob, feche os olhos, ela disse, sem desviar o olhar de Christian. O menino obedeceu, agarrando seu cavalinho de madeira com mais força. Ela deu um passo à frente, baixando a voz para pouco mais que um sussurro. Não tenho para onde ir. Se me expulsar esta noite, dormiremos nos bosques. Meu filho tem febre. É abril. Entende o que estou dizendo? Ele entendia. Entendia que ela estava desesperada, que estava protegendo seu filho, que diria ou faria o que fosse necessário para mantê-lo seguro. Ele entendia porque via nos olhos dela a mesma determinação feroz que havia visto em seu próprio reflexo 5 anos atrás, quando fugira deste palácio em vez de enfrentar o que havia feito. Como se chama? Ele perguntou. Ela hesitou. Então, Aneshka Dvořáková. Senhora Dvořáková, sou viúva. Claro que era. Uma viúva sozinha, desesperada o suficiente para alugar um palácio no meio do nada através de um agente corrupto. Ele deveria expulsá-la. Deveria convocar o policial, mandá-la embora, reclamar sua propriedade. Deveria fazer muitas coisas. Em vez disso, disse, você pode ficar esta noite. Amanhã discutiremos arranjos. O alívio dela foi visível, um relaxamento de sua postura rígida. Obrigada. Ele se virou para sair e então parou. Há quanto tempo o menino está doente? 3 dias. É apenas tosse, mas piora à noite. Christian olhou para a criança, Jacob, que agora o observava com olhos amplos e cansados. A hortelã no jardim da cozinha, fervida com mel, aliviará sua respiração. O jardim está coberto de mato. Canto sudeste. Está selvagem, mas a hortelã sobrevive. Ele saiu antes que ela pudesse responder, fechando a porta atrás de si. Suas mãos tremiam. Desceu as escadas, atravessou a sala de estar e saiu pela entrada dos fundos para o frio de abril. O jardim era uma ruína, como ele sabia que seria. Mas no canto sudeste, meio escondida sob samambaias mortas, ele encontrou a hortelã, ainda verde, ainda pungente. Colheu um punhado e ficou ali parado na escuridão, respirando com dificuldade. Havia vindo aqui para vender o palácio, para finalmente cortar o último laço com o lugar onde sua irmã morrera, para fechar um capítulo que deveria ter fechado 5 anos atrás. Em vez disso, encontrara uma viúva e uma criança doente dormindo no quarto de Zdenka. Deus o ajudasse.
Christian acordou com o cheiro de pão assando. Tomara um dos quartos de criados no térreo, sem vontade de dormir em qualquer dos aposentos da família. A cama era estreita e os cobertores finos, mas ele dormira em piores. Por um momento, desorientado, pensou ter sonhado a noite anterior. Então ouviu passos no andar de cima, leves, rápidos, femininos, e soube que havia sido real. Levantou-se, lavou-se com água fria da bacia e vestiu-se. Quando entrou na cozinha, encontrou Agnieszka Dworzakowa no fogão, virando pão em uma chapa. Ela usava o mesmo vestido de lã da noite anterior, coberto agora por um avental desbotado. Seu cabelo estava preso mais cuidadosamente, embora alguns fios castanho-avermelhados tivessem escapado em um cacho na nuca. Ela olhou para cima quando ele entrou, sua expressão cautelosa. "Bom dia, Vossa Graça. Senhora Dworzakowa." Ele olhou ao redor. A cozinha estava limpa, organizada, a mesa posta com 2 pratos e uma pequena xícara. "Onde está seu filho?" "Ainda dormindo." A hortelã ajudou. "Obrigada." Ele assentiu, sem saber o que dizer. Não estava acostumado a compartilhar seu espaço, muito menos suas cozinhas com mulheres estranhas que o agradeciam por ervas de jardim. Ela deslizou o pão para um prato e colocou diante dele. "Tenho apenas manteiga e geleia, sem carne, recheio." "Está bom." Ele se sentou, agudamente ciente de que ela permanecia em pé, esperando. "Por favor, sente-se." Ela hesitou, então ocupou a cadeira em frente a ele. Comeram em silêncio por um momento. O pão estava bom, ainda quente, a manteiga derretendo em sua superfície. "Você faz pão," ele disse. "Faço muitas coisas." Não havia orgulho em sua voz, apenas constatação de fato. "Como veio parar aqui, senhora Dworzakowa?" "De verdade." Ela pousou o pão, seu olhar encontrando o dele diretamente. "Meu marido morreu há 8 meses. Vivíamos na casa de seu irmão em Brno. Após o funeral, Ludwig, meu cunhado, deixou claro que esperava que eu permanecesse como sua esposa." A mandíbula de Christian se contraiu. "Você recusou." "Recusei. Ele não é um homem gentil, Vossa Graça. Foi cruel com meu marido e seria cruel com Jacob. Eu não poderia..." Ela parou, balançou a cabeça. "Peguei o dinheiro que tinha e parti. Precisava de algum lugar remoto, algum lugar onde Ludwig não pensasse em procurar. Panhavel prometeu-me que este palácio estava esquecido, não visitado, que eu poderia viver aqui tranquilamente por 6 meses. Esperava que até então tivesse encontrado alguma outra solução." Ela olhou para suas mãos. "Não planejei que o Duque de Schwarzwald retornasse sem avisar. Não planejei retornar de forma alguma." A admissão o surpreendeu mesmo ao dizê-la. Ela ergueu o olhar, seus olhos verde-acinzentados afiados com inteligência. "Mas você voltou," ela disse calmamente. "Por quê? A propriedade está fracassando. Devo vender o palácio para quitar dívidas. Quando o avaliador chegar na próxima semana..." Ele a observou processar isso, viu o cálculo em seus olhos, a rápida avaliação de tempo e opções. Ela era esperta, esta viúva, esperta demais para ter sido enganada por um homem como Havel, a menos que estivesse verdadeiramente desesperada. "Entendo," ela disse finalmente. "Então ambos estamos aqui por necessidade." "Parece que sim." "E deseja que eu vá embora antes que o avaliador chegue. Não posso permitir complicações na venda." Ela assentiu, sua expressão cuidadosamente neutra. Mas ele viu como suas mãos apertavam a borda da mesa, o leve tremor em seus dedos. "Quanto tempo tenho?" "1 semana." "Isso não é tempo suficiente." "É o tempo que você tem." Algo brilhou em seus olhos. Raiva, talvez, ou medo transmutado em fúria. "Você disse que eu poderia ficar esta noite?" "Não mencionou que esta noite seria a primeira de apenas 7. Você esteve aqui o quê? 3 semanas? 4.
Então teve 4 semanas para se preparar para esta eventualidade. Sabia que o arranjo era precário. Eu não sabia de tal coisa. Ravel me assegurou. Ravel é mentiroso e ladrão. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando no chão. Como você, Vossa Graça. Pegou meu dinheiro, dinheiro que paguei de boa fé, e agora se recusa a honrar o contrato. Não há contrato. Há uma promessa, ou a palavra de um duque vale menos que a palavra de um agente corrupto. Ele se levantou lentamente, o calor subindo em seu peito. Você se esquece, senhora. E você esquece que não é quem abandonou este palácio e o deixou apodrecer. Você esquece que não é quem lucrou com fraude enquanto uma viúva e uma criança buscavam abrigo. Tem razão, Vossa Graça. Não há contrato. Há apenas sua consciência, se é que possui uma. As palavras pousaram como golpes. Ele quis gritar com ela, jogar sua audácia de volta em seu rosto, mas sob a raiva sentiu algo mais, vergonha, porque ela tinha razão. Ele abandonara este lugar, deixara-o cair em ruínas em vez de enfrentar seus fantasmas, e quando Ravel lhe enviara 1.200 florins 2 meses atrás, ele não questionara a fonte, simplesmente os gastara. 1 semana, ele disse, sua voz dura. Depois disso, deve partir. Ela segurou seu olhar por um longo momento. Então se virou e saiu da cozinha, seus passos ecoando escada acima. Christian ficou sozinho na cozinha, cercado pelo cheiro de pão e pelo peso de seu próprio fracasso. A tosse piorou naquela noite. Christian a ouviu de seu quarto, úmida, estertorante, pontuada pelos gritos assustados da criança. Ficou deitado no escuro, ouvindo, dizendo a si mesmo que não era sua preocupação. A viúva daria conta. Ela havia dado conta até agora. A tosse continuou. Com uma maldição, levantou-se e subiu as escadas. A porta do quarto de Zdenka estava entreaberta, a luz de velas derramando-se no corredor. Ele a empurrou. Aneska estava sentada na cama, Jakub aninhado contra seu peito. O rosto do menino estava corado, sua respiração trabalhosa. Ela olhou para cima quando Christian entrou, sua expressão desesperada. Não sei o que fazer, ela sussurrou. A hortelã não é suficiente. Christian atravessou até a cama. Deixe-me vê-lo. Bela hesitou, então mudou de posição para que ele pudesse colocar a mão na testa do menino. Quente, quente demais. Os lábios da criança estavam tingidos de azul. Ele precisa de vapor, Christian disse. E elevação. O fluido está se acumulando em seus pulmões. Como você sabe? Minha irmã tinha pulmões fracos quando criança. Aprendi. Ele não esperou por sua resposta, em vez disso dirigiu-se à porta. Ferva a água. Traga aqui com toalhas, tantas quanto puder carregar. Ela obedeceu sem questionar, passando por ele rapidamente. Christian olhou para o menino, que o observava com olhos vidrados pela febre. Você vai ficar bem, ele disse, surpreso pela gentileza em sua própria voz. Eu prometo. A pequena mão de Jakub alcançou, agarrando o dedo de Christian. A confiança naquele aperto não merecida, inocente, quase o desfez. Aneska retornou com uma panela de água fumegante e um braçado de lençóis. Juntos, improvisaram uma tenda sobre a cama, drapejando toalhas sobre os postes e deixando o vapor se acumular por baixo. Christian apoiou Jakub com travesseiros, inclinando-o para que seus pulmões pudessem drenar. Fique com ele, Christian instruiu. Mantenha o vapor. Se ele piorar, chame-me. Para onde vai? Buscar 1000 folhas no jardim. Vai baixar a febre. Ele não esperou por sua gratidão, já se movendo para fora. A noite estava fria e clara, estrelas espalhadas pelo céu negro. Encontrou as 1000 folhas ao luar, suas folhas rendadas distintas, mesmo no escuro. Quando retornou, Aneska não havia se movido, sua mão acariciando o cabelo de Jakub, enquanto o menino respirava o ar quente perfumado com ervas. Christian
Preparou as 1000 folhas em um chá, adicionou mel para mascarar o amargor e trouxe à beira da cama. Pequenos goles, disse a Aneska, a cada poucos minutos. Ela pegou a xícara, seus dedos roçando os dele. Suas mãos estavam frias. Deveria descansar, ele disse. Não posso, então ficarei. Ela olhou para ele, surpresa piscando em seu rosto. Não precisa. Eu sei. Ele puxou a segunda cadeira para perto e sentou-se. Por horas mantiveram vigília juntos, dizendo pouco, observando a respiração de Jacob lentamente facilitar. Perto do amanhecer, a febre do menino quebrou, sua pele esfriando, seu sono aprofundando-se em algo natural e reparador. Aneska desabou em sua cadeira, lágrimas deslizando silenciosamente por seu rosto. Ele vai se recuperar, Christian disse calmamente. Por sua causa. Ela limpou os olhos com as costas da mão, um gesto ao mesmo tempo cansado e desafiador. Porque você não desistiu. Nunca desisto, Vossa Graça. É meu maior defeito e minha única virtude. Ele quase sorriu. Não sua única. Ela encontrou seu olhar e por um momento algo passou entre eles. Reconhecimento talvez de teimosia compartilhada, recusa compartilhada de ceder. Então ela desviou o olhar. Obrigada, ela sussurrou. De nada. Quando a luz do amanhecer entrou pela janela, Christian percebeu que ainda estava sentado no quarto de Zdenka. O quarto que não entrara em 5 anos. O quarto que jurara nunca mais entrar. E ainda assim, aqui estava. A tempestade chegou 2 dias depois. Começou como um rumor distante, nuvens se acumulando no horizonte como um exército invasor. Pela tarde, a chuva açoitava as janelas em lençóis, e o vento uivava através das rachaduras na estrutura velha do palácio. Christian passou o dia movendo-se de quarto em quarto, avaliando danos, colocando baldes sob goteiras. Encontrou Aneska na biblioteca, parada sob um gotejamento particularmente agressivo, uma panela de cobre já meio cheia a seus pés. O telhado não foi mantido, ele disse desnecessariamente. Claramente. Ela olhou para a mancha de água se espalhando no teto. Vai aguentar? Por enquanto. Mas toda a ala leste precisa de reparos. Você deveria ter feito isso antes de abandonar o palácio. Ele se irritou com a acusação em seu tom. Eu tinha razões. Tenho certeza de que tinha. Ela moveu a panela ligeiramente para pegar um novo gotejamento. Eram boas razões ou meramente convenientes? Você presume muito, senhora Dvořáková. E você revela pouco, Vossa Graça. Ela se virou para encará-lo completamente. Por que partiu? De verdade. Não pode ser apenas luto. Homens não abandonam propriedades que valem milhares apenas por luto. Você não sabe nada sobre o que homens fazem por luto. Sei o que mulheres fazem. Aguentamos. Seguimos em frente. Não temos o luxo da fuga. As palavras picaram porque eram verdadeiras. Ele fugira. Escolher ausência em vez de presença, silêncio em vez de confronto, vazio em vez de dor. E ao fazê-lo deixara este palácio, o palácio de sua irmã, o legado de sua família, desmoronar. Minha irmã morreu aqui, ele disse, as palavras emergindo ásperas, não praticadas. Nos bosques. Durante uma caçada que organizei. Ela caiu do cavalo, bateu a cabeça. Quando a alcancei, já se fora. A expressão de Aneska suavizou. Lamento muito. Ela era a herdeira, a boa filha. Eu era o reserva, aquele que não deveria herdar. E então, por minha negligência, ela se foi e eu me tornei duque, um título para o qual não tinha direito, comprado com seu sangue. Foi um acidente. Eu escolhi a rota, insisti em velocidade. Sabia que o cavalo dela era verde, mas não a impedi de montá-lo. Você não pode saber o que teria mudado seu destino. Mas sei o que selou. Ela o estudou por um longo momento. Então, calmamente.
Então você se puniu partindo, tornou-se sem lar assim como acreditava ter se tornado indigno. Ele nunca ouvira articulado tão claramente. Tirou-lhe o fôlego. E agora, ela continuou, você retornou para vender, para cortar o laço final, para tornar a punição permanente. Sim, isso não é expiação, Vossa Graça. Isso é rendição. Antes que pudesse responder, um estrondo tremendo rachou o ar. Ambos olharam para cima a tempo de ver uma seção do teto ceder para dentro, gesso e madeira gemendo. Christian agarrou o braço de Aneska e a puxou para trás no exato momento em que o teto desabou, enviando destroços e água em cascata sobre o local onde ela estivera. Tropeçaram no corredor, tossindo, encharcados. O braço de Christian ainda estava em volta de seus ombros, o corpo dela pressionado contra seu lado. Ele podia sentir seu coração martelando, podia cheirar lavanda e chuva em seu cabelo. Você está machucada? Ele exigiu. Não, estou... Ela olhou para cima, o rosto pálido, olhos arregalados. Eles ficaram congelados, respirando com dificuldade, perto demais. Ele a soltou abruptamente, recuando. A biblioteca não é mais segura, precisamos fechá-la. Sim. Sua voz estava instável. Claro. Trabalharam juntos em silêncio tenso, arrastando móveis do quarto danificado, selando a porta. Quando terminaram, o entardecer havia caído e a tempestade não mostrava sinais de diminuir. As estradas estarão impossíveis, Christian disse, olhando pela janela para a entrada alagada. Por quanto tempo? Dias, possivelmente. Talvez uma semana. Ele a viu absorver isso, viu o lampejo de algo em seus olhos, alívio talvez pela prorrogação ou medo pela proximidade forçada. Talvez ambos. Então estamos presos juntos, ela disse. Assim parece. Ela se virou para ele e na luz fraca sua expressão era ilegível. Antes você disse que não tinha direito ao seu título. Estava errado. O título veio a mim através de tragédia. Sim, mas você o carrega agora. O que faz com ele como o honra, essa é sua escolha. Abandono não é a única opção. O que você faria? Ficar, reparar o que está quebrado, construir algo que honre sua irmã em vez de fugir de seu fantasma. Você faz parecer simples. Não é simples. Nada que valha a pena é. Mas é possível. Ela fez uma pausa. Acho que você sabe disso. Caso contrário, teria vendido o Palácio de Praga. Nunca teria retornado. Ela o deixou então, subindo as escadas para verificar Jakub. Christian ficou sozinho no corredor arruinado, chuva tamborilando contra as janelas, as palavras dela ecoando em sua mente. Talvez ela estivesse certa. Talvez ele tivesse retornado não para encerrar algo, mas para começá-lo. A tempestade durou 4 dias. Durante esse tempo, o palácio se transformou de uma casca de memórias em algo vivido, necessário, quase acolhedor. Christian e Aneska trabalharam lado a lado, selando goteiras, racionando comida, mantendo Jakub entretido e seco. O menino se recuperou rapidamente, sua febre quebrada, sua energia retornando em explosões exaustivas. No 3º dia, Christian encontrou a criança na oficina velha atrás da cozinha, examinando uma coleção de ferramentas com fascinação. Essas são para construir? Jakub perguntou, segurando uma pequena plaina. Para entalhar, Christian corrigiu, tomando a ferramenta gentilmente das mãos do menino. Minha irmã costumava usá-las. Ela gostava de trabalhar com madeira. Pode me ensinar? Christian hesitou. Não havia tocado essas ferramentas em 5 anos. Não se permitira lembrar das horas que ele e Zdenka passaram aqui, criando objetos inúteis, discutindo amavelmente sobre técnica e precisão. Por favor. Os olhos de Jakub estavam esperançosos, confiantes. Muito bem, mas deve ouvir com atenção. Essas ferramentas são afiadas. Encontrou um pedaço de carvalho de refúgio, macio o suficiente para mãos pequenas, e mostrou a Jakub como segurar a faca,
como cortar com a fibra, como dar forma a algo do nada. O menino era desajeitado no início, mas determinado. Não chorou quando cortou o polegar, apenas chupou o ferimento e tentou novamente. Anežka apareceu na porta, observando silenciosamente. Quando Jakub esculpiu com sucesso a forma áspera de um pássaro, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, desguardado e brilhante. Olhe, mamãe. Jakub segurou sua criação com orgulho. Estou vendo, querido. Está maravilhoso. Christian sentiu algo mudar em seu peito. Um calor, um reconhecimento. Isto era para o que o palácio fora destinado. Não silêncio, não vazio, mas isto. Vida, riso, pequenos triunfos. Você é bom com ele, Anežka disse mais tarde, depois que Jakub adormecera, o pássaro entalhado agarrado em sua mão. Estavam juntos na cozinha, preparando um jantar escasso de suprimentos minguantes. A tempestade diminuíra para uma chuva constante, mas as estradas permaneciam alagadas. Não estou acostumado a crianças, Christian admitiu. Ainda assim você o compreende. Não dispensa suas perguntas nem o apressa. Isso é raro. Ele me lembra de Zdenka, curioso, determinado. Ai, sua irmã teria sido uma boa mãe. Acho que teria sido uma boa duquesa, melhor que eu. Anežka pousou a faca, virando-se para encará-lo. Você se julga com muita severidade. Julgo. Herdei uma propriedade próspera e a deixei desmoronar. Fugi de minhas responsabilidades por 5 anos. Permiti que um ladrão lucrasse com minha negligência. O que nisso sugere bom julgamento? Você retornou. Apenas porque não tinha escolha. Há sempre escolha, Vossa Graça. Você poderia ter contratado um agente para cuidar da venda. Poderia ter permanecido em Praga e nunca mais colocar os pés aqui. Mas veio, entrou no palácio que mais temia. Isso requer coragem. Ou covardia. Talvez simplesmente não pudesse enfrentar a ideia de vendê-lo sem vê-lo. Ou talvez precisasse saber se ainda poderia ser um lar. A palavra pairou entre eles, frágil e perigosa. Lar. Ele não tinha um lar há 5 anos. Tivera endereços, alojamentos, espaços temporários, mas nada que parecesse segurança, pertencimento, nada até este momento. Ele olhou para Anežka, realmente olhou para ela. A inteligência em seus olhos, a força no conjunto de sua mandíbula, a maneira como lutara por seu filho sem hesitação ou desculpas. Ela era extraordinária e estava em sua cozinha, desafiando-o a ser melhor, a tentar mais, a acreditar em possibilidades que há muito abandonara. Por que se casou com ele? Ele perguntou de repente. Seu marido? Ela piscou, surpresa. Essa é uma pergunta ousada. Não precisa responder. Não, eu... Ela suspirou. Meu pai morreu quando eu tinha 19. Não tinha irmãos, sem fortuna. Minha mãe estava doente. Senhor Dvořák ofereceu segurança. Parecia tolice recusar. Você o amava? Eu o respeitava. Ele era gentil à sua maneira. Mas amor... Ela balançou a cabeça. Não. Não acho que soubesse o que era amor. Ainda não sei. De verdade? E ainda assim você protege seu filho com ferocidade. Jakub é meu? Isso é diferente. É? Ela encontrou seu olhar, algo cintilando em sua expressão. Consciência talvez do peso sob sua pergunta. Sim, amar uma criança é instinto. Amar um homem é escolha. Um exige tudo, o outro simplesmente é. Qual é mais poderoso? Não sei. Experimentei apenas um. Ela voltou ao seu trabalho, mas suas mãos estavam instáveis. Christian a observou. A curva de seu pescoço, a maneira como a luz da lamparina capturava seu cabelo castanho avermelhado, e sentiu desejo despertar. Afiado, inesperado, totalmente inapropriado. Recuou para seu quarto antes que pudesse fazer papel de tolo, mas o sono não veio facilmente. A carta chegou no 10º dia.
Christian estava na biblioteca supervisionando a instalação de novas vigas no teto quando o mensageiro apareceu. Aceitou o envelope lacrado, notando o selo postal de Bruno com crescente inquietação. Abriu-a em particular. Vossa Graça, chegou ao meu conhecimento que a viúva de meu falecido irmão tomou refúgio ilegal em vossa propriedade. Como seu guardião legal e guardião de seu filho menor, devo insistir em seu retorno imediato. Caso não cumpra, não terei escolha senão buscar remédios legais. Confio que compreenda a gravidade desta questão. Ludwig Dvorak. Christian leu a carta 2 vezes, sua mandíbula se apertando a cada palavra. Guardião legal. A alegação era duvidosa na melhor das hipóteses. Aneska era uma mulher adulta, não uma pupila. Mas, com o magistrado certo, a pressão certa, Ludwig poderia tornar a vida dela impossível. Encontrou Aneska no jardim, mostrando a Jakub como identificar diferentes ervas. Ela olhou para cima quando ele se aproximou, seu sorriso desaparecendo ao ver sua expressão. O que aconteceu? Ele entregou-lhe a carta sem uma palavra. Ela a leu, o rosto empalidecendo. Como ele me encontrou? Ravel, provavelmente. Ou um viajante que mencionou ter visto uma viúva com uma criança. Suas mãos tremeram. Ele virá aqui. Deixe-o vir. Você não compreende. Ludwig tem conexões, dinheiro, influência. Se alegar tutela sobre Jakub, ele não tem direito. A lei não se importa com direitos, se importa com poder, e ele o tem, enquanto eu não tenho nada. Você tem a mim. Ela olhou para ele, seus olhos desesperados. Você não pode lutar contra ele. Ele arruinará seu nome, arrastará você pelos tribunais. E para quê? Uma viúva que conhece há 2 semanas. É tudo que você é? Ele perguntou calmamente. Uma viúva que conhecia há 2 semanas? Ela abriu a boca, fechou-a. Não sei o que sou para você, Vossa Graça, mas sei o que sou para Ludwig. Uma posse. Um meio de controlar a herança de meu filho. Que herança? Você disse não ter fortuna. Jakub tem, de minha tia materna, um fundo fiduciário que amadurece quando ele completar 18 anos. Pequeno pelos padrões nobres, mas suficiente para tentar um homem como Ludwig. Tudo se encaixou. A proposta forçada de casamento, a insistência na tutela. Ludwig não queria Aneska, queria acesso ao dinheiro de Jakub. Quanto? Christian perguntou. 1.200 florins. A mesma quantia que ela pagara a Ravel. Ela gastara toda a herança de seu filho em segurança temporária. Então tornamos impossível para ele reivindicá-la, Christian disse. Como? Removendo sua posição legal. Se estiver sob a proteção de outro, não serei sua amante. Sua voz era afiada. Não estou sugerindo isso. Ele fez uma pausa, pesando suas palavras. Estou sugerindo casamento. O silêncio se estendeu entre eles, quebrado apenas pelo zumbido de Jakub enquanto ele examinava um ramo de lavanda. Você não pode estar falando sério, Aneska finalmente disse. Por que não? Porque é absurdo. Você é um duque. Eu sou uma mulher, que admiro, uma mãe que enfrentaria o próprio inferno por seu filho, alguém que fez este palácio parecer um lar novamente. Estive aqui 11 dias, e nesses 11 dias senti-me mais vivo do que nos últimos 5 anos. Ele deu um passo mais perto. Sei que isto é repentino, sei que é não convencional, mas Ludwig está vindo, Aneska, e quando vier, quero que ele não tenha qualquer reivindicação sobre você. Ela balançou a cabeça. Você se amarraria a mim para sempre, para frustrar um homem que nunca conheceu. Eu me amarraria a você porque a ideia de você partir rasga algo em meu peito que não sabia que ainda existia. Eu me casaria com você porque quando imagino este palácio daqui a 6 meses, vejo você nele. Jakub entalhando madeira na oficina, você discutindo comigo sobre reparos, um futuro que não é vazio. Isso não é amor, Christian.
O uso de seu nome batizado os surpreendeu a ambos, mas ele não a corrigiu. Talvez, ele admitiu, mas é necessidade honesta, necessidade real, e penso, espero que possa crescer em algo mais. Ela desviou o olhar, lágrimas correndo por seu rosto. Não posso pedir isso de você. Você não está pedindo, estou oferecendo. Por quê? Porque você merece ser escolhida, não reivindicada, não controlada, não tolerada, escolhida. A palavra quebrou algo nela. Ela pressionou a mão contra a boca, ombros tremendo com soluços silenciosos. Christian ansiava tocá-la, oferecer conforto, mas manteve-se imóvel, dando-lhe espaço para sentir, para decidir. Finalmente ela baixou a mão. Se eu disser sim, se concordar com esta loucura, preciso que compreenda algo. Qualquer coisa. Não serei uma esposa decorativa. Não vou sorrir e acenar e desaparecer no fundo. Vou discutir com você. Vou desafiá-lo. Vou exigir parceria, não patronagem. Bom, e não vou fingir sentir o que não sinto. Se o amor vier, virá. Mas não vou mentir e dizer que está aqui agora. Não gostaria que mentisse. Ela o estudou por um longo momento. Então, mal acima de um sussurro, peça-me apropriadamente. Ele ajoelhou-se no jardim enlameado, sem se importar com suas calças arruinadas. Anežka Dvořáková, você se casará comigo? Por quê? Porque a escolho. Porque você me faz querer ser digno deste palácio, deste título, desta vida. Porque quando penso no futuro, você está nele. Isso ainda não é amor? Não. Mas é um começo. Ela estendeu a mão, sua mão envolvendo seu rosto. Seu toque era gentil, investigativo. Não posso prometer amá-lo. Eu sei. Mas vou tentar construir algo honesto, algo real. É tudo o que peço. Ela sorriu através de suas lágrimas. Então sim, Christian von Schwarzwald, casarei com você. Ele se levantou, e por um momento simplesmente ficaram ali, mãos entrelaçadas, o peso do que acabavam de concordar se assentando sobre eles como neve. Jacob olhou para cima de suas ervas. Vocês vão se casar? Sim, querido, Anežka disse. Isso significa que o duque será meu pai? A garganta de Christian se apertou. Se você desejar. Jacob considerou isso gravemente. Então assentiu. Desejo. Você é bom em entalhar. Apesar de tudo, eles riram. Casaram-se 3 dias depois na capela da aldeia, com apenas o vigário e sua esposa como testemunhas. Anežka usava um vestido simples azul, seu cabelo solto caindo em ondas suaves. Christian nunca vira nada mais belo. A cerimônia foi breve, as palavras antigas e vinculantes. Quando o vigário os declarou marido e mulher, Christian a beijou gentilmente, castamente, ciente de seu tremor. Você está segura agora, ele murmurou contra seus lábios. Eu sei. Retornaram ao palácio Schwarzwald como marido e mulher. Naquela noite, por acordo tácito, retiraram-se para quartos separados. Este era um casamento de proteção, de necessidade. Intimidade viria se e quando ambos desejassem. Ou assim, Christian disse a si mesmo. Mas deitado sozinho no escuro, não conseguia parar de pensar na maneira como ela o olhara durante a cerimônia. Não com amor, talvez, mas com algo parecido com esperança. Teria que ser suficiente. Ludwig chegou 4 dias após o casamento. Christian ouviu a carruagem antes de vê-la, o barulho de rodas na estrada alto no silêncio da tarde. Estava no escritório, revisando contas, quando o bater na porta da frente começou. Abriu-a para encontrar um homem de talvez 40 anos, bem vestido, mas com olhos cruéis e uma boca fina e sem cor. Ludwig Dvořák, inconfundivelmente. Onde está ela? Ludwig exigiu sem preâmbulo. Boa tarde, Christian disse amigavelmente. Sou o Duque de Schwarzwald. E você é? Você sabe muito bem quem sou. Onde está Anežka? Minha esposa está descansando.
O rosto de Ludwig ficou roxo. Sua esposa? Casamos há 4 dias. Tenho a licença se deseja examiná-la. Esta é uma fraude. Roubar meu sobrinho. Seu sobrinho agora é meu enteado. Você não tem reivindicação sobre ele. Sou seu parente de sangue, e como marido de sua mãe, a lei é bastante clara neste ponto. Você não tem poder aqui, Sr. Dvořák. Aceite isso e vá embora. As mãos de Ludwig se fecharam em punhos. Você não pode fazer isso. Lutarei contra você no tribunal. Vou. Você vai deixar minha propriedade imediatamente ou terei você removido. A voz de Christian permaneceu calma, mas havia aço por baixo. Você não tem poder aqui, Sr. Dvořák. Aceite isso e vá. Ela é uma que o enganou. O punho de Christian conectou com a mandíbula de Ludwig antes que pudesse pensar melhor. O homem cambaleou para trás, sangue escorrendo de seu lábio partido. Fale de minha esposa novamente, e farei muito pior. Christian disse calmamente. Estou claro? Ludwig cuspiu sangue no cascalho. Isto não acabou. Sim, acabou. Ele se virou e encontrou Anežka parada na porta, Jakub ao seu lado. Ela usava um vestido simples de dia, seu cabelo cuidadosamente preso, e sua expressão era totalmente composta. Olá, Ludwig, ela disse. Anežka, você não tem nenhuma reivindicação sobre mim. Não legalmente, não moralmente, não de qualquer maneira que importe. Sou a duquesa de Schwarzwald agora, e Jakub está sob a proteção de um duque. Você perdeu. O rosto de Ludwig se contorceu com raiva. Você acha que um título a protege? Você acha que eu... Acho que você deveria ir embora, ela interrompeu, antes de se envergonhar ainda mais. Por um momento, Christian pensou que Ludwig pudesse investir contra ela. Mas o olhar do homem desviou para Christian, para o punho ainda erguido, e ele pareceu pensar melhor. Você vai se arrepender disso, Ludwig sibilou. Arrependi-me de muitas coisas em minha vida, Anežka disse. Casar com seu irmão, permanecer em silêncio quando deveria ter falado, temê-lo. Ela se moveu para ficar ao lado de Christian, sua mão encontrando a dele. Mas isto... Ela apertou seus dedos. Isto nunca vou me arrepender. O lábio de Ludwig se curvou. Então, sem outra palavra, ele marchou até sua carruagem e subiu nela. O veículo partiu abruptamente, rodas cuspindo cascalho. Eles observaram até que desaparecesse de vista. Você realmente o atingiu? Anežka perguntou. Sim. Bom. Jakub puxou o casaco de Christian. Você protegeu a mamãe. Sempre, Christian disse, e quis dizer isso. Naquela noite, Anežka veio ao seu quarto. Ele estava sentado junto ao fogo, lendo, quando a batida suave veio. Abriu a porta para encontrá-la em sua camisola e robe, seu cabelo solto. Posso entrar? Ela perguntou. Claro. Ela entrou, fechando a porta atrás de si. Por um longo momento simplesmente ficou ali, mãos entrelaçadas. Queria agradecer, ela finalmente disse, pelo que fez hoje. Por me casar sabendo que complicaria sua vida. Por atingir um homem em minha defesa. Por dar a Jakub um futuro livre da crueldade de Ludwig. Devo-lhe tudo. Você não me deve nada. Ela atravessou até ele, seus olhos procurando seu rosto. Por que fez isso, Christian? De verdade. Não pode ser apenas porque o palácio parecia menos vazio. Ele pousou seu livro, considerando suas palavras cuidadosamente. Quando Zdenka morreu, pensei ter perdido a capacidade de conexão. Acreditei que o luto me esvaziara, me deixara incapaz de me importar com qualquer coisa ou qualquer pessoa. Mas então você chegou. E você era tão feroz, tão determinada, tão viva. Você me lembrou que sentir qualquer coisa, mesmo raiva, mesmo medo, era melhor que o entorpecimento que eu escolhera. Então fui um remédio para seu luto. Não, você foi a prova de que eu ainda podia escolher algo além do luto. Ele alcançou sua mão.
Não me casei com você para salvá-la, Aneska. Casei com você porque queria. Porque a ideia de você partir parecia perder algo que não percebi que precisava manter. Ela afundou na cadeira ao lado dele, ainda segurando sua mão. Não sei como ser uma duquesa. Mal sei como ser esposa. Mal sei como ser duque. Aprenderemos juntos. E se eu falhar com você? E se eu falhar com você primeiro? Ele sorriu fracamente. Ambos somos quebrados, Aneska. Ambos carregando feridas que não curamos completamente. Mas talvez seja precisamente por isso que isto possa funcionar, porque compreendemos o quebrantamento, porque não esperamos perfeição. Ela inclinou a cabeça contra seu ombro, um gesto de confiança que o comoveu mais que paixão poderia ter feito. Ludwig não desistirá facilmente, ela disse. Ele espalhará rumores, tentará prejudicar sua reputação. Deixe-o tentar, enfrentei pior. Enfrentou? Não, ele admitiu. Mas enfrentarei mesmo assim. Eles ficaram sentados em silêncio confortável, o fogo crepitando, a mão dela quente na dele. Após algum tempo ela falou novamente. Quando me casei com meu primeiro marido, não senti nada em nossa noite de núpcias. Nem antecipação, nem medo. Apenas resignação. Pensei que isso era casamento, dever sem desejo. O pulso de Christian acelerou. E agora? Agora me pergunto como seria querer alguém, escolher intimidade em vez de suportá-la. Ela hesitou. É isso que deseja? Explorar essa possibilidade? Sim, ele disse, sua voz rouca, mas apenas quando você desejar. Este casamento não é uma jaula, Aneska. É para ser liberdade. Seus olhos brilharam. Você é um homem melhor do que mereço. Não, sou simplesmente um homem tentando merecê-la. Ela se levantou, e por um momento ele pensou que ela partiria. Em vez disso, inclinou-se e pressionou um beijo suave em sua testa. Um gesto de afeição, de promessa. Boa noite, marido, ela sussurrou. Boa noite, esposa. Depois que ela saiu, Christian ficou sentado, encarando o fogo por um longo tempo, seu beijo ainda queimando em sua pele. As semanas que seguiram foram estranhas e maravilhosas. Aneska estabeleceu-se em seu papel de duquesa com surpreendente facilidade, gerenciando a casa, correspondendo-se com arrendatários, transformando lentamente o Palácio Schwarzwald de um palácio em um lar. Jakub prosperou, crescendo mais ousado, mais barulhento, enchendo os corredores com sua risada. E Christian se viu caindo. Não de uma vez, não em algum grande momento dramático, mas em pequenos incrementos. A maneira como Aneska franzia a testa quando estava concentrada. O som de sua cantoria enquanto trabalhava. A feroz proteção em seus olhos quando observava Jakub brincar. Ele estava se apaixonando por sua esposa. A percepção o aterrorizou porque ela havia sido clara. Ela não podia prometer amá-lo, e ele concordara com esse acordo, dissera a si mesmo que era suficiente. Mas agora, observando-a rir de algo que Jakub disse, sabia que nunca seria suficiente. Ele queria tudo. Uma noite, 6 semanas após o casamento, Aneska o encontrou na oficina velha de Zdenka. Ele estivera evitando-a, apesar de sua promessa de ensinar Jakub a entalhar. Alguns fantasmas eram mais difíceis de enfrentar que outros. Você tem estado quieto hoje, ela observou, apoiando-se no batente da porta. Pensando sobre minha irmã. Esta sala, a última vez que conversamos. Discutimos sobre um cavalo. Bobagens triviais que pareciam importantes na época. Ele passou a mão sobre a bancada de trabalho de Zdenka, a madeira lisa e fria. Nunca lhe disse que a admirava, que tinha orgulho de ser seu irmão. Presumi que teria tempo. Sempre presumimos isso. Você tem arrependimentos sobre seu marido? Muitos, mas não os que você poderia pensar. Ela pegou um entalhe inacabado, examinando-o. Lamento nunca ter dito a ele que não podia amá-lo.
que o deixei acreditar que nosso casamento poderia se tornar algo que nunca poderia ser. Foi cruel à sua maneira. Mentiras gentis ainda são mentiras. É isso que temos? Mentiras gentis? Ela pousou o entalhe e se virou para encará-lo. Não, temos honestidade. Honestidade brutal, desconfortável. E é suficiente para você? Ele deveria ter dito sim. Deveria ter sorrido e mudado de assunto. Em vez disso, disse: estou começando a querer mais. Sua expressão mudou. Surpresa, talvez, ou cansaço. Mais? Estou começando a me apaixonar por você, Aneska. E sei que não faz parte de nosso acordo, e sei que você não pediu por isso, mas não consigo parar que aconteça. Ela ficou muito imóvel. Christian, você não precisa dizer nada. Não estou pedindo que sinta o mesmo. Apenas precisava que soubesse, porque estou cansado de silêncio, cansado de coisas não ditas que apodrecem e apodrecem. Se aprendi algo com a morte de Zdenka, é que nem sempre temos amanhã. Então estou dizendo agora, enquanto posso. Eu te amo. Amo sua língua afiada e seu coração feroz. Amo a maneira como luta por Jacob, a maneira como lutou por este palácio. Amo que você não finja sentir o que não sente. Eu te amo e não espero que me ame de volta. Mas precisava que soubesse. Lágrimas corriam por seu rosto. Isso não é justo. Eu sei. Eu não estou pronta para... Eu sei. Ele repetiu gentilmente. Não estou pedindo que nada mude. Apenas estou sendo honesto. Ela pressionou as mãos no rosto, ombros tremendo. Ele ansiava tocá-la, mas sentiu que ela precisava de espaço. Precisava processar isso sem seu toque complicando as coisas. Finalmente ela baixou as mãos. Eu me importo profundamente com você. Mas não sei se o que sinto é amor ou gratidão ou simplesmente alívio por estar segura. Isso é justo. E não sei se sou capaz do tipo de amor que você merece. Meu primeiro casamento danificou algo em mim. Tornou-me cautelosa em sentir demais. Então não sinta demais. Sinta apenas o que pode. E se isso nunca for suficiente, ainda assim é mais do que eu tinha antes de você vir. Ela atravessou até ele, suas mãos enquadrando seu rosto. Você está tornando isso muito difícil. Peço desculpas. Não, você não pede. Ela sorriu através de suas lágrimas. Você é terrível em mentir. Antes que ele pudesse responder, ela o beijou. Não foi um beijo gentil, não foi tentativo ou questionador. Foi faminto, desesperado, meses de tensão e desejo comprimidos em um único momento. Christian congelou em choque, então respondeu, suas mãos encontrando sua cintura, puxando-a para mais perto. Ela sabia a chá e mel, a lar e esperança. Quando finalmente se separaram, ambos respirando com dificuldade, ela descansou a testa contra a dele. Não sei se te amo, ela sussurrou. Mas quero tentar. Quero ver se o que sinto pode se tornar isso. É tudo que peço. E se não se tornar, então ainda teremos honestidade, e amizade, e parceria. Isso é mais do que a maioria dos casamentos tem. Ela riu tremulamente. Você estabelece uma barra muito baixa, marido. Sou um homem prático. Você é um homem impossível. Ela o beijou novamente, mais suavemente desta vez. Mas talvez eu esteja começando a apreciar coisas impossíveis. Naquela noite, ela não retornou ao seu próprio quarto. A primavera chegou lentamente ao Palácio Schwarzwald. Os reparos continuaram, o palácio se transformando semana a semana. O telhado não gotejava mais. A biblioteca foi restaurada, suas prateleiras se enchendo de livros que Aneska encomendou de Praga. Os jardins começaram a mostrar sinais de vida, brotos verdes empurrando através do solo morto de inverno. Jacob começou lições com uma tutora da aldeia, uma jovem que não se importava com suas perguntas intermináveis.
Ele cresceu mais alto, mais forte, seu zoológico entalhado, expandindo-se para encher uma prateleira inteira em seu quarto. E Christian e Aneska cresceram juntos. Não suavemente. Houve discussões, desentendimentos, momentos em que velhas feridas se reabriram e a confiança vacilou. Mas eles trabalharam através de cada um, aprendendo as linguagens um do outro, os limites um do outro. Aneska ainda não disse que o amava, mas ela mostrava em pequenas maneiras. A maneira como buscava sua opinião. A maneira como tocava sua mão ao passar. A maneira como sorria quando ele entrava em uma sala. Era suficiente. Ou assim ele dizia a si mesmo. Mas uma tarde, no final de maio, tudo mudou. Christian estava na aldeia reunindo-se com o pedreiro sobre trabalho de fundação. Quando retornou, encontrou Aneska na sala de estar, uma carta agarrada em suas mãos pálidas. "O que aconteceu?" ele perguntou. Ela olhou para cima, seu rosto perturbado. "É de minha sogra. Ludwig está morto." Christian ficou imóvel. "Como?" "Febre. 3 semanas atrás. Ela só soube de nosso casamento agora e escreveu para me contar." A voz de Aneska estava oca. "Ela diz que a propriedade está em caos. Ludwig deixou dívidas. A casa pode ser vendida." "Lamento." "Lamenta?" Ela riu amargamente. "Ele era um monstro. Ele ainda era uma pessoa. E sua morte afeta você." Ela pousou a carta, suas mãos tremendo. "Ela me liberta. Verdadeiramente livre. Ele não pode desafiar nosso casamento agora. Não pode ameaçar Jacob. Estamos seguros." "Sim. Então por que não sinto nada?" Ela olhou para ele, seus olhos desesperados. Deveria sentir algo. Alívio, luto, culpa. Mas há apenas vazio. "Você sente o que sente. Não há deveria. Mas é errado estar feliz que alguém esteja morto. Você não está feliz que ele esteja morto. Você está feliz por estar livre. São coisas diferentes." Ela pousou a carta, suas mãos tremendo. "Tenho medo do que sou, Christian. Tenho medo de que Ludwig tenha tirado algo de mim que nunca poderei recuperar. A capacidade de sentir profundamente, de amar sem medo." Christian atravessou até ela, tomando suas mãos nas dele. "Você não está quebrada. Você está marcada. Há uma diferença." "Há? Cicatrizes provam que você sobreviveu. Provam que você é mais forte do que aquilo que tentou destruí-la." Ele apertou suas mãos. "E você ama profundamente, Aneska. Você ama Jacob com cada fibra de seu ser. Você amou este palácio de volta à vida. Você pode não me amar ainda, mas isso não significa que seja incapaz." "E se eu nunca amar?" A pergunta era mal um sussurro. "Então te amarei de qualquer forma. E isso será suficiente." Ela puxou suas mãos livres, virando-se. "Não deveria ser. Você merece alguém que possa dar-lhe tudo." "Não quero tudo de alguém mais. Quero o que quer que você possa dar de você." Ela girou de volta para encará-lo. "Como você pode dizer isso? Como pode se contentar com meio casamento, meio coração? Porque metade de seu coração vale mais que o todo de qualquer outra pessoa." Ele se moveu mais perto. "Porque você não o dá levianamente ou falsamente. Porque quando finalmente amar alguém, se amar alguém, será real e escolhido e ganho." Ela deu um passo em direção a ele, então outro. "Estou tentando, Christian. Todos os dias estou tentando deixar ir o medo. Acreditar que isso é real." "Eu sei. E alguns dias eu penso que posso estar me apaixonando por você. Alguns dias eu olho para você e sinto algo tão feroz que me aterroriza." Seu coração bateu forte. "E outros dias não sinto nada e me odeio por isso." Os dias de sentimento vão superar os dias entorpecidos eventualmente. Como você pode ter certeza? Porque você está aqui. Porque você continua tentando. Porque você não fugiu. Ela estendeu a mão, sua mão envolvendo seu rosto.
Não tenho mais para onde fugir. Isto é lar agora. Você é lar agora. É suficiente? Não sei. Ela fez uma pausa. Mas penso que pode estar se tornando amor. Ele a puxou em seus braços, segurando-a firmemente. Ela se agarrou a ele, seu rosto pressionado contra seu peito, e ele sentiu suas lágrimas encharcando sua camisa. Tenho medo de te falhar, ela sussurrou. Você não pode me falhar sendo honesta? E se honestidade não for suficiente? Então encontraremos o que é. Burse, eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados um ao outro, enquanto a luz da primavera filtrava pelas janelas e o palácio se assentava ao redor deles. Sólido, real, lar. O verão chegou em uma explosão de calor e cor. Os jardins explodiram com rosas, lavanda, malvas rosas. Jacob passava seus dias do lado de fora, construindo reinos na terra, ocasionalmente convencendo Christian a brincar de cavaleiros ou dragões. Aneska supervisionou as renovações finais, sua crescente confiança evidente em cada decisão. Ela ainda não disse que o amava, mas ela o deixou segurá-la à noite. Ela riu de suas observações secas. Ela discutiu com ele sobre tudo, desde rotação de culturas até tecido de cortinas, com uma paixão que fazia seu peito doer. E lentamente, quase imperceptivelmente, o cansaço deixou seus olhos. No início de junho, o bispo visitou para recebê-los formalmente na comunidade. Ele ficou para o jantar, encantador e verboso, claramente curioso sobre o duque que se casara tão precipitadamente. Vossa Graça, ele disse a Aneska sobre a sobremesa. Perdoe minha impertinência, mas devo perguntar. Como você e o duque se conheceram? Aneska olhou para Christian, um sorriso brincando em seus lábios. Ele me encontrou invadindo seu palácio. As sobrancelhas do bispo se ergueram. De fato, pensei que o palácio estava abandonado. Ele pensou que eu era ladra. Foi muito romântico. Christian sufocou seu vinho. O bispo riu. E ainda assim, aqui estão vocês, transformados de invasora para duquesa. Bastante elevação. Prefiro pensar nisso como um movimento lateral, Aneska disse suavemente. De uma situação impossível para outra. Você acha o casamento impossível, Vossa Graça? Acho meu marido impossível. Ela olhou para Christian. Impossivelmente paciente. Impossivelmente gentil. Impossivelmente disposto a esperar por algo que eu poderia nunca ser capaz de dar. O bispo olhou entre eles, claramente tentando determinar se deveria estar escandalizado. Então, ele captou o calor nos olhos de Aneska ao olhar para Christian, a suavidade respondente na expressão de Christian, e sorriu. Suspeito que vocês dois serão muito felizes, ele disse. Após o bispo partir, Christian encontrou Aneska no terraço observando Jacob perseguir vagalumes no jardim abaixo. Você constrangeu o bispo, ele disse. Ele merecia, muito intrometido pela metade. Você me chamou de impossível. Você é impossível. Ela olhou para ele. Impossivelmente paciente, impossivelmente gentil, impossivelmente disposto a esperar por algo que eu poderia nunca ser capaz de dar. Aneska, não. Deixe-me terminar. Ela se virou para encará-lo completamente. Tenho pensado sobre o que você disse, sobre meio coração sendo suficiente, e percebi algo. O quê? Você não tem meio meu coração, Christian. Você tem todo ele. Tenho estado tão com medo da palavra amor, tão convencida de que não podia senti-lo, que não reconheci quando aconteceu. Seu fôlego pegou. O que você está dizendo? Estou dizendo que te amo. As palavras saíram tremendo, mas certas. Não sei quando aconteceu. Se foi quando você trouxe hortelã para Jacob, ou quando você socou Ludwig, ou quando você prometeu esperar pelo tempo que eu precisasse. Mas em algum lugar entre invadir e agora, me apaixonei por meu marido.
Christian não conseguia falar, mal conseguia respirar. Eu te amo, ela repetiu, mais forte agora. Amo seu luto e sua culpa e suas tentativas terríveis de jardinagem. Amo que você me deu liberdade em vez de exigências. Amo que você me escolheu quando poderia ter tido qualquer um. Não queria qualquer um, queria você. Eu sei, e é por isso que te amo. Ele a beijou então, profundo e lento e cheio de promessa. Quando se separaram, ambos sorrindo, ela descansou a cabeça contra seu peito. Levei tempo suficiente, ela murmurou. Você valeu a espera, mesmo se você nunca tivesse dito, mesmo então. Ela olhou para ele, seus olhos verde-acinzentados brilhantes. Vou dizer muitas vezes agora, para compensar o tempo perdido. Não vou reclamar. Eu te amo, Christian von Schwarzwald. Eu te amo, Agnieszka von Schwarzwald. Eles ficaram juntos no terraço enquanto o sol se punha, a risada de Jakub flutuando do jardim, o palácio quente e iluminado atrás deles. Isto era para o que Christian retornara a encontrar. Não apenas um palácio, não apenas absolvição, mas lar, família, amor. Ele voltara ao palácio Schwarzwald para vender seu passado. Em vez disso, construíra um futuro. 3 meses depois, Christian acordou com luz do sol e o som da voz de Agnieszka flutuando pela janela aberta. Levantou-se, vestiu seu hobby e foi procurá-la. Ela estava no jardim com Jakub, ambos examinando algo no canteiro de rosas. O menino crescera novamente, quase até o ombro de sua mãe agora. Seu cavalo de madeira entalhado, ainda enfiado em seu bolso como sempre. Bom dia, Christian chamou. Eles olharam para cima, sorrisos idênticos iluminando seus rostos. Papai! Jakub correu até ele. A palavra ainda pegava Christian de surpresa, ainda o enchia de admiração. Olha o que encontramos. Ele segurou uma rosa perfeita, vermelho profundo, a primeira floração no arbusto que plantaram em memória de Zdenka. É linda, Christian disse calmamente. Mamãe diz que a tia Zdenka teria gostado. Ela teria amado. Agnieszka se juntou a eles, deslizando a mão na de Christian. Ela teria amado tudo isso, o palácio restaurado, os jardins, Jakub, você. Eu gostaria que ela pudesse ter conhecido você. Acho que, de certa forma, ela nos reuniu. Se você não tivesse fugido após sua morte, se não tivesse abandonado o palácio, eu nunca teria encontrado refúgio aqui. Nunca teríamos nos conhecido. Era verdade. A morte de Zdenka pusera tudo em movimento. O abandono, a decadência, a fraude de Ravel, a fuga desesperada de Agnieszka. Uma tragédia levando a outra, levando finalmente a isto. Uma família, um lar, um futuro construído sobre as ruínas do passado. Ela me deu isso, Christian disse. Um último presente. Então vamos honrá-lo, Agnieszka disse. Vivendo bem, sendo felizes, ensinando Jakub que o amor é mais forte que o medo. Eu te amo, Christian disse. Eu sei. Ela o beijou suavemente. Eu te amo também. Jakub fez uma careta. Vocês dizem isso o tempo todo agora. Acostume-se, Agnieszka disse a ele. Temos anos de compensação a fazer. Enquanto caminhavam de volta ao palácio juntos, Jakub tagarelando sobre seu último projeto de entalhe, Agnieszka discutindo sobre planos de jardim, Christian sentiu algo se assentar em seu peito. Paz, talvez. Ou simplesmente o conhecimento de que ele estava exatamente onde deveria estar. O duque retornara sem aviso ao seu palácio no campo e encontrara tudo que não sabia que precisava esperando dentro. Obrigado por permanecer até o final dessa jornada através das colinas boêmias e dos corações partidos. Se você se reconheceu no medo de Agnieszka de ser escolhida ou na luta de Christian para perdoar a si mesmo, saiba que não está sozinha. Às vezes, as maiores histórias de amor não são sobre pessoas perfeitas que se encontram.
mas sobre almas feridas que constroem algo belo juntas, tijolo por tijolo, verdade por verdade. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários qual momento mais te emocionou. E se você quer mais histórias de redenção, escândalo e romances impossíveis da nobreza europeia, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio torna essas histórias possíveis. Até a próxima viagem ao passado.